A questão do financiamento tem sido, nas últimas décadas, um dos temas mais discutidos na agenda da construção do SUS. Durante a década de 90, a crise do financiamento se expressou através de recursos insuficientes e irregularidades. A contradição entre o modelo econômico brasileiro e a proposta da construção do SUS refletiu-se nas últimas décadas na dificuldade de se obter formas estáveis e dinheiro suficiente para o financiamento do sistema. Seja bem-vindo ao nosso espaço aberto para a saúde, que o tema vai ser gestão e financiamento. O Pacto de Gestão do SUS valoriza a relação solidária entre os gestores, definindo diretrizes, responsabilidades e contribuindo para o fortalecimento da gestão em cada eixo de ação, onde tem aqui o destaque nesse programa, que nós vamos mais abordar, descentralização, regionalização e financiamento do SUS e também a área de planejamento. Então, como convidados hoje, nós temos a professora doutora Ana Lúcia Abraão, doutora em saúde coletiva pela Unicamp, especialista em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e o enfermeiro Hércules Rigoni Bossato, que é mestre em ciências do cuidado em saúde pela UF e é especialista em saúde da família e fez sua dissertação na área de financiamento do SUS. Então, sejam bem-vindos, agradeço a presença de vocês no programa. E é um assunto um pouco delicado, porque as pessoas sempre querem saber, né? A população quer saber o dinheiro, o meu imposto, como é que eu faço. Então, assim, eu queria saber um pouco sobre essa parte do financiamento, né? Por que hoje é tão discutido na mídia o financiamento quando se refere ao SUS? Professor Jorge, obrigado pelo convite, né? Assim, acho que é um grande prazer estar aqui hoje, né? Podendo discutir esse tema, que é um tema bem árido, né? Mas é um tema que é importante para que a população, né, a gente, contribuinte, cidadão brasileiro, possa conhecer um pouco mais como é que esse trâmite, né, da saúde acaba acontecendo, né? Porque, assim, por muitas vezes a gente vê na mídia a desassistência, né? Essa questão mesmo de falta de leitos, né? E isso tudo acaba caindo nessa questão do financiamento. Então é bom que a gente esclareça, né? Que a gente possa ter momentos como esse, que a gente possa estar discutindo essas questões de forma mais aberta com a população, né? E aí você perguntou sobre essa questão do financiamento hoje, né? Por que ele é tão comentado hoje na mídia, né? Acho que essa questão do financiamento, ela sempre foi um tema presente e recorrente nas conversas, até mesmo nas conversas informais que a gente tem, né? Mas a partir do final do ano passado, né? Eu estou falando de 2010, né, para 2011, essa questão tomou um vulto maior. Né? E ela tomou um vulto maior na mídia por quê? Né? Porque a gente começou a discutir, não discutir, mas colocar em discussão dentro da Câmara dos Deputados, né, da plenária, lá em Brasília, a questão da EC 29, né, que é a Emenda Constitucional 29, que é uma emenda que foi estabelecida na década de 90, né, por conta aí de um veto que houve numa lei pelo presidente Collor, né? E que o deputado federal, agora eu vou esquecer o nome dele, Eduardo Jorge, né, do PT de São Paulo, propôs uma emenda constitucional que desse conta do financiamento do Sistema Único de Saúde. É porque antes até mesmo da EC 29 existiam duas propostas, né? Isso. E aí foram como se fosse... Foram vetadas. Foram vetadas. Foi o bebê, foi uma pequena gestação. Aí depois teve essa ideia da Emenda 29. Da Emenda 29. Que ficou essa discussão. Isso. Mas isso se deu muito... Por que a gente construiu? Por que o parlamentar, né, construiu essa Emenda Constitucional 29? Ele se deu por uma ausência mesmo na legislação do SUS de como é que se dá o financiamento, né? Você coloca lá na Constituição Federal que o financiamento ele vai se dar pelas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, mas não diz como. Né? Você não diz como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa repartição de responsabilidade financeira? Isso não está posto. Né? Então, a Emenda Constitucional 29, ela vem estabelecer
parâmetros de financiamento para as 3 esferas, né? Então, de uma outra forma, é quanto é de dinheiro municipal vai entrar no financiamento da saúde, quanto é do dinheiro estadual entra nessa composição e quanto é do dinheiro federal entra nessa esfera, né? E esse ano de 2011, né, ano passado, essa questão, depois de mais de 20 anos, né, essa questão, então, começa a ser debatida de forma mais responsável e mais corrente dentro da Câmara. Porque rolou muito tempo, foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas não, o Senado não aprovava. Não aprovava. Aí, ano passado, teve essa aprovação, agora está aguardando só a sanção. Isso, a sanção. Então, isso trouxe à tona essa discussão. Isso, aí isso se tornou mais fácil. Você quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão? Aí tem a questão da nova, aí acho que o Hércules pode falar legal sobre isso, que tem a questão também dessa nova contribuição também, né? Porque acabou, né, o outro, né, CPMF, isso, né? E aí se passa a criar outro. Aí acho que o Hércules pode falar. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite de participação aqui no programa. Essa questão da emenda, né, Constitucional 29, que ela foi aprovada desde 2000, mas não regulamentada, principalmente na esfera federal. Assim, durante 20 anos, né, do SUS, a gente altera as fontes, a receita, mas não garante a participação do financiamento do SUS na receita tributária como um todo ou no acompanhamento do PIB, né, do Produto Interno Bruto. A emenda, ela preconiza o quê? Que a participação da esfera da União, né, da esfera federal, seria o que ela gastou do ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. E por que isso? Porque aí protege, né, os gastos federais da inflação. Inclusive, alguns pesquisadores dizem que justamente o problema está aí, né? Seria a responsabilidade da parte da União, que parece que a União é que não cumpre com a parte que ela deveria cumprir e força os estados e municípios a cumprirem. Porque com a descentralização você transfere as responsabilidades, acaba que os municípios eles acabam gastando muito mais que os 15% de aplicabilidade mínima, né, que é preconizado pela emenda. Então isso já funciona nos municípios. Os estados vão depender do ano e da gestão. Inicialmente, quando começou a vigorar a emenda nos estados, foi dado o patamar de aplicabilidade de 7%, né, aumentando agora aos 12%. Mas aí, assim, isso vai depender de cada estado e da gestão, como eu falei. Por exemplo, o Rio de Janeiro, há alguns anos, ele entra dentro da emenda constitucional 29, e a partir só de 2008 que ele entrou na aplicabilidade dos 12%. Até então, o Rio de Janeiro, que você diz o estado, né? Estado do Rio. É o nosso estado que ontem a gente soube na pesquisa até mesmo pelo Índice de Desenvolvimento do SUS, que é o IDSUS, que a gente ficou como o 3º pior do país, né, em saúde, no caso de desenvolvimento e atendimento, que para a gente seria até uma vergonha, mas é também um reflexo dessa coisa mesmo que você falou, Hércules. A gente tem, falando da descentralização, um estado onde você tem muito hospital ainda e pouca atenção básica, e eles utilizaram como avaliação essa proximidade e atenção do cidadão à atenção básica, ou seja, ter atendimento básico em primeiro lugar. E só para fechar, a Constituição de 88, né, quando nós criamos o SUS, preconizava o quê? 30%, né, do orçamento para a saúde. Mas isso, de fato, nunca ocorreu, porque os recursos do SUS entram nos recursos do orçamento da Seguridade Social, a OSS. E esses recursos não financiam só a saúde, financiam também a Previdência Social e a Assistência Social. Acaba que a Previdência, né, denota mais gastos e acaba capturando grande parte desses recursos. Então, ao longo desses 20 anos, a saúde representou, por exemplo, na esfera federal, de gasto, em torno em média de 5%. O próprio caso da CPMF, como a professora Ana colocou, teve várias informações na mídia sobre isso, dizendo que muito pouco da CPMF era aplicada realmente em saúde, era para cobrir a Previdência. Sim, essa CPMF foi criada como uma forma de contribuição, e aí até para esclarecer a população, quando se cria a contribuição ela é específica para determinado setor, ela é diferente do imposto.
né? Então, os recursos da OSS entregam os impostos e contribuições. A CPMF ela foi criada como forma de uma contribuição para a saúde, mas ela nunca chegou a financiar a saúde. Em 99, ela começou a financiar a Previdência, em 2001, o Fundo de Combate à Pobreza. Eu cheguei a ler que somente 2% de tudo arrecadado foi investido em saúde na CPMF. E, só voltando também ao assunto da questão na mídia, né, no ano passado teve a proposta, né, de votação, que é recorrente da CCS, que é a criação de uma nova contribuição social da saúde. Então, queriam regulamentar a emenda 29 na esfera federal, mas ao mesmo tempo queriam criar uma nova contribuição que seria específica para a saúde, mas que foi muito discutida, né? Até mesmo pelo país ter uma alta carga tributária e uma nova fonte de arrecadação. E ela não foi aprovada por enquanto. Né? Foi regulamentada a emenda, não foi aprovada a CCS e teve também a discussão da DRU, né? Que eu acho um outro ponto negativo do financiamento das políticas sociais. Por que a DRU? Que é a desvinculação das receitas da União. A União ela pode capturar 20% desses recursos arrecadados e investir em outras áreas que não seja a saúde. Isso é bem penoso para uma política social, principalmente para a saúde. Então, mesmo que se criem novas contribuições e mesmo com a emenda, 20% desses recursos vão ser destinados para as outras áreas. Isso é uma coisa legalizada. Ela ia terminar em dezembro de 2011, mas ela foi votada e vencida, né, a sua prorrogação até dezembro de 2015. Então, assim, é um desafio que nós teremos na saúde, na questão do financiamento. Inclusive, eu já quero emendar com essa pergunta, né? Sobre a emenda 29, na opinião da professora Ana e da sua opinião, quais seriam os entraves para que esse projeto entre em vigor? Porque a gente sabe que só falta sancionar, mas aí o que vocês acham, enquanto pesquisadores da área, que vai ser difícil? Ele já fala a questão da DRU, né? Eu penso assim, definir o que é saúde, por exemplo, o que é dentro dessa esfera. Eu acho que essa questão do financiamento na saúde, acho que ela remete para essa questão econômica, macroeconômica mesmo, né? E do modelo de política que o Brasil está adotando, né? E fica uma coisa meio esquisita, né, da gente entender como é que uma política de saúde como essa, né, uma política social, universal, solidária, né, entra dentro de um Estado neoliberal. Né? Então, quando isso acontece, a gente vê essas coisas acontecendo. É estranho, por exemplo, quando a gente compara Suécia, Grã-Bretanha e outros países que investem 80% dos impostos em saúde, 90 e poucos por cento, como o caso do Reino Unido, e no Brasil somente 40%. Acho que na América Latina, o Brasil é um dos menores países que investem em saúde. Mas, né? Dentro dessa nossa... É uma coisa meio paradoxal. Né? E aí eu acho que aí tem uma outra discussão que remete a isso, né? Que aí não é só a questão econômica e financeira, mas é a questão da política mesmo. Né? Que política é essa que a gente tem hoje para a área da saúde? Né? Hoje a gente percebe na área de saúde, em todos os segmentos, uma privatização por dentro do SUS. Né? Então, não é à toa que hoje, por conta, e aí a justificativa a gente não tem dinheiro para financiar a saúde. Mas a gente não tem dinheiro para financiar a saúde, mas a gente tem dinheiro para contratar organização social. Né? Então, hoje a gente tem dentro das prefeituras, na maioria das prefeituras, Estado e também da União, você tem aí a gestão da saúde sendo colocada nas mãos de organizações sociais. Na iniciativa privada. Exato. Né? E aí, qual é a justificativa? É a questão do financiamento. Né? Então, acho que isso para além dessa questão financeira, essa questão tributária, que é importante, por exemplo, a reforma tributária hoje no Brasil, ela está há muito tempo pedindo, né? A gente pedindo essa coisa da reforma tributária. Mas, para além disso, acho que tem uma outra discussão aí, que é essa discussão mesmo de que modelo de política a gente está se pautando. Né? E nisso, lógico, a saúde está aí. Assim, qual é o valor que nós, brasileiros, damos para a saúde? E isso a gente vê, como o Hércules mesmo coloca,
quando foram tentar aprovar, né, o novo imposto parecido com a CPMF, que teve uma mobilização nacional contra isso. A gente viu essa participação. Eu já queria emendar nessa outra questão. Como que vocês veem a participação da comunidade nesse movimento em prol dos recursos do SUS? Que a gente viu um grande movimento agora, por isso que veio a mídia. Mas antes disso, assim, década de 90, 2000, até agora, vocês acham, assim, como pesquisadores, que vai continuar esse movimento da população contra esses impostos? Ou vai haver um movimento de acomodação da população? Assim, acho que o movimento social no Brasil, né, da década de 80, teve uma efervescência, né? Acho que não foi à toa que, por conta dessa efervescência, a gente criou o Sistema Único de Saúde, né? Mas acho que os modos como a gente tem se organizado para reivindicar qualquer que seja, né? Não estou falando só na área da saúde, né? Mas em qualquer outra esfera da sociedade, ela tem transmutado, né? A gente tem percebido formas diferentes de reivindicação, né? E na saúde não é diferente, né? Então, na saúde hoje, por exemplo, se a gente olhar hoje os nossos conselhos municipais de saúde, né? As nossas conferências, né? As últimas conferências agora que tiveram, né? Tanto estaduais quanto municipais, elas foram de uma participação muito tímida da população em comparação às outras, né? E aí o que a gente percebe, assim, então não está tendo participação da população, a população não está reivindicando, a população não está se colocando, né? Mas eu acho que está tendo um movimento de mudança das formas como a gente reivindica. Então, hoje no campo da saúde, o que a gente percebe? Uma judicialização. Né? Isso vai ser Então, ao invés de a gente reivindicar por um lado, a gente utiliza, e aí eu acho que é interessante isso, autorizado pelo Estado brasileiro, né, uma judicialização da saúde. E isso é interessante porque na última década foram gastos com essa parte de judicialização, com as ações na justiça, né, para poder ter direito. Garantir o direito. Era na esfera de 40 milhões e hoje é de cerca de 200 milhões que o governo gasta com ações judiciais. Então, assim, é uma coisa que... Mas o mais interessante que chama a atenção desse ponto é o seguinte, que são as pessoas mais informadas que têm esse acesso e que discutem e que querem construir um SUS melhor, né? E a gente tem que pensar também nessa parte do financiamento daquelas pessoas que, por exemplo, não pagam imposto de renda, que pagam um plano de saúde, mas não tem essa sua restituição porque não declara, né? E essa população ela fica descoberta e fica uma vítima do sistema neoliberal. Vira uma bola de neve. Né? E aí esse dinheiro, as pessoas, a gente sabe que existe um repasse, né? E esse repasse ele é realizado, mas é interessante a gente discutir um pouco mais sobre o papel do gestor nisso tudo, né? Porque a gente sabe que o recurso estando lá, eu já conversei com alguns gestores que, como tem que seguir a lei, tem situações de que você precisa de um recurso de ser aplicado numa área, por exemplo, aqui eu preciso mais colocar no pré-natal, né? Mas o dinheiro que era destinado ao pré-natal já acabou. Mas eu tenho sobrando para hipertensão. Se ele desviar, ele pode responder um processo. Então, assim, esse papel do gestor nesse movimento aí de financiar o SUS, como vocês veem? Eu acho que, assim, depois acho que o Hércules pode completar, mas acho que tem, assim, duas grandes questões nessa coisa do gestor, né? A primeira é que o gestor hoje, municipal, seja ele municipal, estadual, a gente tem um despreparo do gestor, né? Eu estou falando de despreparo no sentido de conhecer o que é o Sistema Único de Saúde. E acho que esse despreparo leva ele, muitas das vezes, isso a gente percebe, né? Quando a gente vai conversar com o pessoal que trabalha no município e tal, um certo, e esse desconhecimento de entender quais são os caminhos, por exemplo, para financiamento. Então, por exemplo, se a gente olha hoje o Ministério da Saúde, você tem de recurso. Mas você tem que entender como é que você alcança esse recurso, né? Então, às vezes, o gestor, ele desconhece, né? E a área da saúde, o SUS hoje, ele é muito cheio de sigla, né? Ele é muito hermético, né? Então, quem não conhece, né? Quando a gente fala de PAB fixo, PAB variável, o que é isso?
Mas o grande problema é o seguinte, foi uma lei que foi criada e que, se a gente for parar para analisar, ela nunca foi regulamentada. Como que se coloca em prática isso? Né? E aí, somando a isso, essa coisa do despreparo do gestor, a gente ainda criou, acho que foi uma legislação interessante, foi criada, mas ela tem que ser flexibilizada, né? Que foi a lei de responsabilidade. Né? Então, se a lei de responsabilidade fiscal ela é importante, né? Mas para a área da saúde está sendo muito penoso, principalmente para o gestor municipal, né? Que fica atado e amarrado. Inclusive, é o fator mesmo para eles agora, nesse índice de desenvolvimento, saber se tem a qualidade no atendimento. Exato. Ou não. Ou seja, eles com a ideia da descentralização. Alguns autores até concordam que essa descentralização é utilizada até como uma desculpa para poder a União ter menos, vamos dizer assim, participação na parte de financiamento e deixar mais por responsabilidade do município e Estado, e só intervir quando houver necessidade, que também atende aquilo que a senhora já falou, a política neoliberal. Mas aí o Hércules vai complementar. Mesmo a União tendo a grande concentração da carga tributária, né? E essa questão, assim, realmente, do gestor, né, desafio para o gestor, essa questão da capacitação desse gestor. Mas uma coisa também muito importante a ser falada também, que a população pode participar das reivindicações desse orçamento. Em alguns municípios, como por exemplo Porto Alegre e Belo Horizonte, você tem a participação do orçamento participativo. O que é isso? O orçamento é uma lei anual. Então, todo ano tem as discussões, e isso nas 3 esferas, né? Município, Estado e na União, para decidir o que vai ser gasto, né, em determinados setores, como por exemplo a saúde. A gente ainda vê pouco também a mobilização da população em participar desses fóruns, e mesmo porque também não há tanto interesse da gestão em convidar essa população em participar. Porque, por exemplo, a cidade, vamos pegar um município, ela lança, né, o Poder Executivo, sua proposta de orçamento para o ano. Isso é enviado à Câmara dos Vereadores, que vai estar discutindo e votando, podendo alterar um pouco dessa proposta. Assim, não pode gerar uma nova despesa sem antes colocar qual vai ser a fonte de arrecadação, né? Mas aí fica nessas 2 instâncias, né? E algumas cidades, né, por exemplo, você tem a participação dessa população também opinando, né, reivindicando o que vai ser gasto com o imposto que eu tô pagando, né? E isso é bastante interessante, né, num país que preconiza a democracia. Sim, né? E a participação social, né? Isso, na construção do SUS. E também tem a participação dele dentro do Conselho Municipal de Saúde, dos conselhos, né, municipais, estaduais e nacionais de saúde, porque os conselhos são deliberativos, né? As secretarias são poderes executivos, né? Executam aquela construção coletiva que está sendo deliberada nesses espaços. Mas os conselhos enfrentam ainda grandes dificuldades da autonomia, dificuldade de ter acesso desse usuário, porque nos conselhos participam usuários, profissionais de saúde e gestores. Então, são grandes desafios colocados aí para a gestão. Assim, muitas vezes tem uma grande dominância do Poder Executivo nesses espaços, né, de conselho, atrapalhando um pouco esse processo democrático. Agora a gente vai para o nosso quadro de perguntas por e-mail. Segundo dados da nossa própria Universidade Federal Fluminense, uma divulgação de pesquisa recente, a universidade é a 15ª da América Latina em acesso à internet e permanência na rede. Então, nada melhor do que a gente receber perguntas por e-mail. Então, se você quiser mandar uma pergunta para o nosso programa, é espaçoabertosaude@gmail.com, que está abaixo. Então, vamos agora ao nosso quadro. Então, aqui a gente tem uma pergunta da Adriana Mendes. Ela fala, afinal, quanto dinheiro é destinado à saúde e por que falta? Aí a gente teria que abrir por exemplo, abrir o orçamento de cada município para a gente ver quanto é que foi destinado daquele município, quanto do Estado entrou naquele município, quanto da União entrou. Isso é meio difícil, né? E essa parte por que falta, a gente já tentou responder antes. A gente já tentou responder antes, né? Mas tem uma outra questão dessa coisa do financeiro, né? Que tem alguns pesquisadores que se debatem sobre isso. Assim, como é que eu vou saber quanto é que eu gasto, quanto é que eu preciso gastar, se eu não sei o quanto é que realmente custa?
Né? E isso então, me lembrou agora uma coisa. Questão séria, me lembrou né? uma coisa, essa coisa do piso de atenção básica, que traz essa ideia também de produtividade, que lembra muito a década de 70, 80, de que você, para receber, você tem que trabalhar, que mercantiliza um pouco, mesmo sendo dentro do SUS, a ideia de saúde. Né? Mas essa coisa do financiamento hoje ainda é um grande nó, sabe por quê? Porque a gente continua pagando. Porque assim, o que a gente financia hoje dentro do sistema? A gente financia procedimento. Olha só que maluquice. Né? A gente financia procedimento dentro de uma lógica que a gente quer de promoção da saúde. Outro paradoxo. Outro paradoxo, não é isso? A gente ainda não conseguiu criar um mecanismo de financiamento que não seja sobre a doença. Inclusive, alguns pesquisadores dizem que essa lógica da promoção da saúde que é colocada não é uma lógica para poder realmente promover a saúde, mas sim para poder não ter gastos futuros no Estado neoliberal. Sim. Né? Você quer ver uma lógica mais... assim, na mídia, né? É aquele programa do Canal Globo, da TV Globo, né? Bem-estar. Bem-estar. Né? O que é o bem-estar? O bem-estar deve ter sido, se a gente olhar bem o bem-estar, ele deve ser financiado pelos grupos de saúde, né? Unimed, essas coisas assim, né? Por quê? Porque é para você não consumir e sobrecarregar. Exato. E eles vão ter muito gasto. Né? É interessante, realmente. Uma última questão para vocês. O David da Silva de Itaboraí pergunta: existe algum critério para selecionar os administradores do SUS? Porque a gente vê tanta irregularidade. Aí ele pergunta. Então, nós que escolhemos nossos representantes através do voto, né? Somos nós que vamos escolher os representantes do Poder Executivo, né? Os prefeitos, governadores e presidente, do Poder Legislativo, né? Nossos vereadores, senadores, deputados, eles que vão estar, no Executivo, eles vão estar montando sua equipe de gestão, né? Então, seus secretários de saúde, os ministros da saúde. Sim, mas será que essas pessoas, por exemplo, um gestor de um posto de saúde, acho que é isso que o David quis dizer, ele tem um treinamento, né? Digamos assim, para poder... deveria ter uma capacitação. Porque a gente começou conversando sobre isso. A população ela pode estar acompanhando, denunciando e fiscalizando dentro do espaço do controle social. Até mesmo para poder estar controlando melhor isso. Né? Mas ainda isso vai depender de cada município, nessa participação efetiva, né? Dessa população aí. Assim, e lembrando que a gente pode estar fiscalizando também, denunciando, não só o gestor público, mas também o gestor privado, né? Quando há irregularidades de denúncia, né? A saúde privada no Brasil, ela tem um caráter complementar e ela é fiscalizada e controlada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eu queria agora que vocês fizessem, só para fechar, qual seria o grande desafio para o financiamento do SUS no Brasil? Acho que, na minha opinião, assim, a questão do financiamento da saúde no Brasil hoje passa pelo modelo econômico que a gente tem no país. Esse seria o grande entrave. Esse seria um grande entrave. Porque você tem uma política para a saúde solidária dentro de um país que tem um regime político neoliberal. Por isso que você acha? Acho que duas grandes questões, né? Também concordo com a Ana nessa questão de modelo econômico. Não tá para tratar a saúde no Brasil como mercadoria, porque a nossa saúde ela é um direito e um dever do Estado mediante as políticas sociais. Mesmo que crie uma nova contribuição, antes de se criar uma nova contribuição, na minha opinião, é essencial uma reforma tributária. E as contribuições no nosso país não podem ser desvinculadas. Como assim? Elas são criadas primeiramente com caráter de contribuição e a partir de determinado tempo viram impostos. Foi o que aconteceu com a CPMF, porque a contribuição ela é específica, o imposto ele entra na competição geral de recursos. Então, olha só, agradeço a presença de vocês aqui. Hoje nós estivemos com a professora doutora Ana Lúcia Abraão e o mestre Hércules Rigoni e falamos de financiamento e gestão. Então, até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.